Muito bem, a gente chama o nosso telespectador, internauta ouvinte, para outra enquete, né? É legal por parte de um deputado recusar a vacina, seja ela qual for, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, 3201-7720. Daniel Santana, você já fez alguma caridade na sua vida? Algumas vezes, por quê? Então, quando você faz caridade, você propaga aos quatro ventos aquilo que você está fazendo? Não, eu prefiro fazer... eu não me autopromover com isso. Onde você quer chegar? Onde o senhor quer chegar? Estou um pouco assustado. Houve autopromoção do deputado que filmou dizendo o seguinte: vou para o final da fila. Seria um bom exemplo? E olha, que eu tenho uma opinião, acho que até parecida com a do Jean. Cidadão, qualquer pessoa, tem sim o direito de se vacinar ou não vacinar e de recusar a vacina. Até aí tudo bem. Agora, o histórico desse deputado é um histórico complicado, inclusive o pai dele responde a diversos processos, né? É um deputado que gosta muito de holofote e pouca ação. É o populismo, é jogar pra galera. O que você achou dessa atitude, Daniel? Rafael, realmente é uma atitude midiática, de um deputado de ações muito vazias, né, de atuação muito vazia, que prefere muitas vezes aparecer pelo discurso no microfone por ações como essa do que por obras legislativas, que deveria ser aquilo que ele deveria prezar. E você disse aí, tem um histórico complicado, inclusive na família, né, com seu pai, e durante um tempo teve ordem de prisão, estava foragido, uma bagunça, mas é outro CPF, a gente está falando do deputado e não do pai dele, então eu vou me ater às suas ações. Eu vou explicar para o telespectador o que eu quero dizer com ações vazias e midiáticas. Primeiro, qualquer pessoa tem o direito a tomar a vacina ou não. Você colocar a vacina no seu corpo, o seu corpo é direito seu. Então, não recrimino por não querer tomar a vacina. Agora, quando você chega no posto de saúde ou que você chega em qualquer lugar para se vacinar, você recebe um cartãozinho e ali naquele cartão de vacinação já está escrito qual que é a vacina que você vai tomar. Caso ele não concordasse com isso, ele poderia ter simplesmente ido embora ou até ter reclamado, ter feito um vídeo reclamando de ter aquela vacina ali, caso não concorde. Isso também é do direito dele. Agora, ele já foi para a vacinação, esperou chegar a vez dele, já entrou filmando, já sabendo qual era a vacina que ia tomar, simplesmente para recusar e fazer esse drama que ele tá fazendo. Talvez ele até esperou, né, Daniel? Sim. Vou precisar que seja a Coronavac para eu dar um showzinho. Isso. Para eu fazer o meu show particular. Para Para eu ter holofote, para eu ter mídia, para eu ganhar um público. Isso, e para falar que foi para o fim da fila e para se colocar... E isso é um problema. Isso é um problema sério, inclusive, para pessoas que têm uma visão mais conservadora, de direita, e que são pessoas sérias, e que eu respeito, e que defendem as suas pautas pensando no bem da sociedade como um todo. Esse tipo de oportunismo que entra nesse momento. Porque o que ele quer colocar com isso? Ele quer colocar aqui, é um absurdo essa vacina, Coronavac, eu não vou tomar, e foi para o fim da fila. É simplesmente politizar o uso da vacina, que é simplesmente uma questão sanitária, uma questão de saúde, não é uma questão política que não deveria ser politizada. Jean Lopes, a sua opinião? A minha opinião, eu vou dividi-la em duas partes. A primeira parte é fazer das suas palavras as minhas. O deputado realmente quis fazer showzinho, quis fazer papagaiada com um assunto muito sério, um assunto que tem atingido as pessoas de todas as formas, né? Algumas famílias morrem, perdem pessoas que morrem com a Covid, outras sofrem muito. Eu mesmo fui uma pessoa que fiquei 1 mês internado com a Covid, internado em casa, não precisei ir ao hospital, mas fiquei muito ruim, passei muito mal dentro de casa, isolado, sozinho, para não contaminar outras pessoas, claro. E perdi pessoas muito próximas, tios, primos. Então é uma situação terrível. E você não deve politizar isso, não deve fazer palhaçada com isso, querer puxar atenção. Então, Rafael, a sua crítica do Daniel são perfeitas nesse sentido. Segunda parte da minha crítica, ou aliás, do meu comentário,
é em relação à escolha da vacina. Eu acredito que a pessoa tem o direito, sim, de escolher a vacina, é o corpo dela. O corpo dela não pode, ela tem que ter o domínio daquilo que é aplicado no corpo dela. Além de outras questões técnicas. Por exemplo, a maior parte da União Europeia, a maior parte dos países da Europa, não aceitam que cidadãos entram lá se eles tiverem tomado a Coronavac. E não é só lá, não é só na Europa, os Estados Unidos também não aceita e outros países pelo mundo. Ou seja, caso alguém trabalhe, né, ou alguém precise viajar para esses países, ele tem que tomar uma vacina que aceita, senão ele não entra lá. Ele chega no aeroporto, bate e volta. Então são questões que têm que ser olhadas, né? E existem vacinas que elas também geram problemas colaterais para determinados tipos de comorbidade. Quem, por exemplo, sofre de trombose, tem um certo risco se tomar AstraZeneca. Então, mas nesse caso, com o laudo médico, a pessoa pode se vacinar com a vacina recomendada. Exatamente. Precisa ter o laudo médico. O que eu estou querendo dizer aqui é que a pessoa tem o direito, sim, de escolher a vacina. Ela é dona do corpo dela. O que ela não tem direito é de chegar lá na fila e exigir uma vacina. Se ela chegar lá e a vacina não for o que ela pretende, ela que retorna ao final da fila até chegar, volte à fila quantas vezes for necessário até chegar a vacina que ela queira. E essa pessoa vai correr um risco também, né? Sim, mas... Correr um grande risco de pegar a Covid, de se internar... mas aí é uma escolha pessoal dela. Perder a própria vida. É a escolha pessoal. A gente não pode tirar... Eu acho que a gente tem que respeitar isso também. A gente não pode tirar a liberdade individual de cada ser humano. Senão daqui a pouco todos nós seremos escravos de quem aponta o dedo e fala, eu vou fazer isso pro seu corpo ou vou fazer aquilo pro seu corpo. E não deve ser assim. Ou seja, de forma responsável, de forma decente, seguindo a fila, esperando a sua vez, sem causar alarde, a pessoa pode sim, na minha opinião, estou dando apenas a minha opinião, escolher a vacina que vai ser aplicada no seu corpo. Agora tem político que até vende a mãe para fazer fotografia, para fazer videozinho. Exatamente. Né? E outra coisa, quem não respeitou o seu direito a tomar e escolher a vacina foi ele mesmo, porque ele tem o direito de não tomar, é só ele não ir ao posto. Todo cidadão é igual. Nós estamos vivendo uma guerra contra a pandemia. Nós temos um número ainda limitado de vacinas. Não existe vacina à disposição a que você quer, no momento que você quer. Nós temos agora pessoas na faixa de 30 anos sendo vacinadas, ou seja, ainda tem pessoas de 20 a 30 anos que correm um risco menor por serem mais jovens, mas que também correm risco que não foram vacinadas. O Estado tem que agir com isonomia. Ele tem aquela vacina e ele aplica por uma regra seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde de ser uma regra de faixa etária para reduzir o risco das pessoas. Então, quem não respeitou o direito foi justamente ele, ao querer impor, tomar a vacina que queria, no momento que queria, independente do outro que estava ao seu lado. Quem não respeitou o povo foi o deputado. Só um detalhe, assim, só para completar, eu até procurei aqui, eu não me lembro bem qual é o esporte, mas alguns atletas brasileiros que vão disputar um campeonato mundial deste esporte, que eu peço perdão, agora eu não me lembro qual é. Surf, provavelmente. É o surf. Elas querem ter o direito de escolher a vacina, porque caso elas sejam vacinadas com a Coronavac e uma outra, que agora também não me recordo, elas não poderão disputar o mundial. O campeonato que elas têm que viajar para disputar. Nesse caso é justificável, então, talvez. Então, é isso que eu estou explicando. Então, a coisa não pode ser falada de uma forma radical. Agora, em relação ao showzinho patético do deputado, aí não tem como aprovar um comportamento desse. Ok. 32017720, boa tarde, sou de Inhumas, me chamo Cristiano Freitas. Votei no deputado Humberto Teófilo, mas não deveria ter feito isso. Péssimo exemplo. Belo trabalho de vocês. Parabéns, muito obrigado. Mais participações? Boa tarde. Também, se fosse determinada vacina, eu não tomaria. Eu tomei a AstraZeneca, é a Márcia Cristina, né? Obrigado pela participação. E esse programa é 2 debatedores equilibrados e um âncora que sabe tirar o que de melhor eles têm. Parabéns. Rafael, o Talma Antônio Soares Ávila, muito obrigado pela participação. Deixa eu fazer aqui um adendo na telespectadora que falou da vacina.
Sim. Eu queria dizer o seguinte, eu respeito muito as pessoas que têm resistência a qualquer tipo de vacina e o direito individual de se vacinar ou não. Apesar de ser a favor das vacinas, independente da que for, e achar que todo mundo deveria se vacinar. E vou explicar o porquê que eu acho que todo mundo deveria se vacinar. Quando você se vacina, independente da marca da vacina, você reduz as chances de ficar doente. No momento que você está reduzindo a chance de você ficar doente, de contrair o coronavírus, você imediatamente está reduzindo também a chance de contrair a doença e passar ela para outra pessoa. Vacinação é um ato de doação, é um ato de amor também. Então, reflita, pense, respeite o seu direito, mas quanto mais pessoas a gente tiver vacinadas, quanto mais essa cadeia se fechar, mais rápido a gente vai conseguir se livrar dessa pandemia, se livrar do vírus e voltar à nossa sociedade como um todo. Vacinar é um ato de amor ao próximo, de doação ao próximo. É você reduzir as chances de adoecer alguém também. Pense por esse lado. Muito bem, Rafael, sou o Giovanni, boa tarde para vocês da TBC. Estou indignado com o Facebook. Fui bloqueado porque falei que a China é o pai da Covid. O Facebook está protegendo os corruptos comunistas. É o Giovanni que gosta muito do Jean Lopes. Não pode ter censura, né, Jean? Não pode, mas tem. E a censura das Big Techs, para quem não sabe, querido cidadão, querido ouvinte, querido telespectador, o que é Big Tech? Big Tech são as grandes empresas de tecnologia. O Facebook, o Instagram, que na verdade pertence ao mesmo dono, Twitter, WhatsApp, que também pertence ao dono do Facebook, Google, YouTube, que pertence ao Google. Essas empresas hoje, elas determinam o que pode ser dito ou não, elas tiram totalmente a liberdade de expressão das pessoas e normalmente daqueles que têm pensamento mais conservador, mais de direita, aqueles que não aceitam esse autoritarismo, esse totalitarismo vindo da esquerda, sobretudo nessa questão da Covid-19, na questão da China, né? Todo mundo sabe que o vírus da Covid, de onde ele veio, de qual nação ele se originou. E já que não pode falar vírus, eu vou falar vírus de olhinhos puxados. Aí as pessoas sabem de que eu estou falando. Muito bem, Matias de Goianira. Se esse deputado quer escolher vacina, é só ele comprar. Opinião diferente aqui, obrigado, 3201-7720. Não existem vacinas para serem adquiridas por empresas privadas, foi uma ironia, privadas, né, ou Daniel? por CPF. Não, sim, só para deixar isso claro, porque às vezes a gente faz uma ironia, uma brincadeira, mas o telespectador não é obrigado a saber disso. Às vezes ele pergunta, existe a possibilidade de comprar vacinas? Não, as vacinas nesse momento estão sendo vendidas apenas para governos e o plano ele é nacional de imunização, o plano ele não é estadual, ele não é municipal, ele é um plano brasileiro feito pelo Ministério de Saúde para a imunização do povo como um todo. Ok, agora boa vamos falar de um detalhe que precisa ser dito. Existe um lobby muito grande para a venda de vacina no mundo. Empresas poderosas, empresas norte-americanas, inglesas, chinesas, indianas, e até um determinado governador, um determinado estado do Brasil, me refiro a São Paulo, governado por João Dória, que tem um interesse danado que a Coronavac seja vendida a rodo, porque o governador, em sua vida pessoal, tem negócios na China, a China é governada pelo PCC, Partido Comunista Chinês. Então, existe um lobby muito grande também para vender vacina, porque é muito dinheiro que está entrando no bolso de aproveitadores, de pessoas que estão lucrando muito com o sofrimento dos humanos nessa questão da Covid-19. Boa tarde. Deixa eu só registrar aqui, Daniel. Posso responder a ironia do Jean? Sobre o vírus? Vamos lá, daqui a pouco eu preciso fazer uma rodada aqui com nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Eu não vou entrar na questão do vírus, de onde ele é, do que ele veio, do que deve ser chamado, mas vou entrar na questão da vacina, sim. Nós temos um estudo feito por diversos laboratórios, diversos cientistas, que foi reunido e monitorado pela OMS, que saiu no dia 28/7/2021, falando sobre a eficácia da Coronavac e colocando a Coronavac como uma vacina segura, com 100% de eficácia para não adoecer gravemente, 78% para prevenir casos leves e 50,38% menos riscos de adoecer.
Isso são números científicos que 100% de eficácia de óbito? Que foram Então esse estudo está furado. Esses são estudos da fase inicial, mas ele tem, por exemplo, estudos atuais mostrando 41% de eficácia contra a Covid sintomática, 71% contra mortes e 59% contra a hospitalização. Eu ia chegar nesse momento. Mas você falou 100% de eficácia contra... o estudo inicial da vacina, feito inclusive no Butantan. Mas eu vou dizer para você o seguinte, que se você tem 71% de chance de morte, menos chance de morte, tomar a vacina, 71% te garante a chance de ficar vivo, independente de onde a vacina vem ou não. Eu não tenho o menor tipo de preconceito contra a vacina chinesa. Você sabe preconceito contra o que eu tenho? E vou aqui puxar um link lá do começo do jornal, quando a gente falou do governo do estado de Goiás, que reformou todas as escolas do estado de Goiás com dinheiro do estado. Preconceito eu tenho contra um ex-governador e um ex-secretário de estado que queria construir escola pré-moldada chinesa para alugar para o estado, para empresas alugarem essas escolas para o estado e pessoas privadas lucrarem com aluguel de escolas para o estado. E o Ronaldo Caiado fez isso reformando as escolas com dinheiro do povo goiano para o povo goiano. Contra esse chinês eu tenho preconceito. Eu não tenho preconceito contra nenhuma vacina, eu tenho conceitos. E eu não falei mal aqui de nenhuma vacina. Eu não falei mal de nenhuma vacina. O que eu dei foi um dado técnico, real, em que muitos países do mundo, a maioria dos países europeus, os Estados Unidos da América, a nação mais poderosa do mundo, e alguns países, inclusive das Américas, não permite que pessoas de outros países adentrem a eles, no território deles, com a Coronavac. Eu não falei mal da Coronavac, eu passei um dado real. É uma informação então, verdadeira. Se alguém vai viajar, se alguém precisa viajar, negócio, trabalho, estudo, né? Ou até mesmo para encontrar um familiar, ele tem que procurar outra vacina, porque com a Coronavac ele vai ficar sitiado, ele vai ficar preso aqui no Brasil, não vai poder sair daqui. Isso é um dado, não é preconceito. É conceito, as pessoas têm que parar de todo mundo que tem uma opinião formada, que tem um conceito, transformar isso em preconceito. Pra que usa o termo preconceito? Pra intimidar a pessoa. É o tal do politicamente correto. Você sabe quem quer viajar, o que pode fazer? Conceito. Você sabe quem quer viajar, o que pode fazer? O quê? Bem que tá um pouco difícil viajar com dólar a quase R$6. A pessoa ela tem o dinheiro, ela vai pro país, fica 14 dias lá em quarentena, leva o atestado de que não está contaminado, se vacina no país com a vacina que ele autoriza a entrar e pronto, tá resolvido o problema das pessoas. Mas a maioria das pessoas não tem essa condição financeira. Existem muitos jovens que precisam estudar. Eu acabei de me lembrar de alguns estudantes de universitários brasileiros que ganharam bolsa lá nos Estados Unidos e para entrar nos Estados Unidos e usufruírem dessas bolsas, estudarem nos Estados Unidos, elas precisam se vacinarem. Né? Jovens que estão começando a vida que não têm dinheiro, porque o senhor deve ter muito dinheiro, o senhor pode fazer isso, o senhor pode viajar para qualquer país, ficar lá num hotel 5 estrelas de quarentena e vacinar depois. A maior parte das pessoas não tem essa condição, não. Eu quero terminar meu comentário com uma fala: morto não viaja. Muito bem, vamos lá então, que eu vou dar espaço para mais um comentarista aqui. Mais um comentarista. Quem é? É o nosso ouvinte, o telespectador, o internauta, que tem que ter voz também. Boa tarde, sou Nils Omar. Como o STF pode garantir que as urnas são seguras, se até o site deles foi invadido? Sou o Thiago, boa tarde novamente. Acredito que como ser humano todos temos direitos, inclusive o direito de recusar. Porém, como o sujeito é uma figura pública, pega mal. Acho que ele, como outros, pegaram a onda bolsonarista de falar muito e pensar pouco. Como o Jean disse, um showzinho, apenas um show que tem como professor o Mr. Bolsonaro. Opinião do nosso telespectador, ouvinte e internauta. Ele não está sendo recriminado por ser uma figura pública, não. Quem deu publicidade foi ele. Quem filmou, quem fez o escândalo, quem divulgou nas redes sociais foi ele. Ele está publicando a ele mesmo. Não é por ele ser uma figura pública que ele está sendo recriminado, não. Ele está sendo recriminado por ser um deputado vazio de obras e de conduta duvidosa. 32017720. Meus amigos, eu tomei as 2 doses da Coronavac. Peguei a Covid e foi muito leve. Cumpri a quarentena e estou bem. O José de Oliveira. Muitas vezes isso acontece, Jean Lopes, Daniel Santana, da pessoa se vacinar e pegar a Covid.
Pegar a Covid não é uma situação tão dramática. Dramática é quando a pessoa é internada, quando a pessoa vai para o hospital e quando tem sequelas. Então, muita gente se vacinou, pegou o Covid e, graças a Deus, estão se recuperando. Quero responder esse telespectador anterior, que usa a mesma narrativa que todo mundo que não concorda com pensamentos conservadores, de rotular de bolsonarista. Então, eu vou rotular o de lulista. O lulista que mandou a mensagem aí, ele poderia criticar, por exemplo, o João Dória, que fez a maior propaganda da Coronavac, chamou uma rede de televisão, uma entrevista coletiva para várias televisões, sites, uma multidão de repórteres, num palco montado lá no Palácio de São Paulo, lá no estado de São Paulo, para tomar a Coronavac. Pá, aplicou a primeira dose. Passou um tempo, ele repetiu, fez tudo de novo. Um show com produção internacional, parecia Hollywood. De novo, filmou, mostrou lá a garrafinha, né, o recipiente da Coronavac. Beleza, 2 doses, perfeito. Passou algum tempo, ele foi filmado, aí sim, sem a vontade dele. Sem máscara, no hotel mais caro do Brasil, um dos mais caros do mundo, que é o Copacabana Palace, nas piscinas, né, lá deste hotel, no meio de uma multidão de pessoas, provando que o que ele fala não é o que ele faz. Lembrando que no final de 2020 ele viajou para Miami, trancou São Paulo e foi fazer compras em Miami. E depois dele ser visto na piscina, passou alguns dias, 10, 15, 20 talvez. Sabe o que aconteceu com ele, senhor Rafael Vasconcelos? O que aconteceu? Pegou a Covid. Pegou a Covid, apesar de ter tomado as 2 doses de vacina e ter feito um show muito maior do que esse deputado patético aí. Tem algo mais grave, então, né? eu peço a você, lulista que mandou a mensagem, critica o Dória também, que é o novo herói da sua esquerda, é o novo herói do seu pensamento. E tem mais uma questão grave, né? Ele, com sintomas de Covid, ele acabou circulando, dando entrevista. João Dória, isso aí saiu em vários veículos de comunicação, lamentavelmente, né? Então, os políticos, eles têm que dar o exemplo certo. Quem se vacinou com a Coronavac ou outra vacina que não é aceita em alguns países? Como fazer para ser aceito? Boa tarde. O Daniel até começou a falar sobre isso, né? É o Heikel. O Heikel, de o Daniel 66 sugeriu anos que ele pegasse um avião, de idade. Tem a questão da quarentena também. Ficasse lá, não sei quantos dias parado dentro de um hotel fechado, sem contato com ninguém, pagando uma fortuna de diária, e depois vacinasse num país, comprasse a vacina no outro país e vacinasse. A sugestão do Daniel foi essa. Você não compra vacina no outro país. Você se vacina no outro país, eu conheço pessoas que inclusive viajaram para se vacinar em outros países. É bom lembrar também. Tem países que vendem a vacina. É bom lembrar também que essas medidas são momentâneas, elas não são medidas que vão acontecer de maneira perene e eterna, que a gente está num momento de pandemia, que inclusive não é recomendado que você viaje. E eu duvido muito, Rafael, primeiro, hoje as 2 maiores potências globais, tanto Estados Unidos quanto China, têm diversos negócios juntos, empresas que atuam nos 2 países com diversos empresários. O trânsito entre China e Estados Unidos é imenso. Talvez seja o maior fluxo de viagem do mundo no momento. Eu duvido muito, mas muito mesmo, que os Estados Unidos vai proibir essas pessoas de entrarem lá e simplesmente destruir a sua economia devido a uma vacina. 32017720, a gente está caminhando para o finalzinho, mas eu quero registrar aqui a maioria das participações. Boa tarde, sou o Paulo da Vila Nova. Nem todos Nem todos são bolsonaristas ou lulistas. Respeite o telespectador, Jean Lopes. Muitas vezes eu fiz uma ironia. Não existe hoje terceira via, Jean. Ninguém que queira, por exemplo, o Sérgio Moro como candidato. Existe. Ciro Gomes, ou quem quer que seja, né? É um direito da pessoa também ter outras opções. É verdade, existem sim. O que eu fiz uma ironia no telespectador foi porque ele diz que todo mundo que pensa diferente do pensamento comum que é imposto na grande e velha mídia é bolsonarista. Eu fiz uma ironia
rotulando ele para ele ver o tanto que é bom rotular as pessoas. Ok. Faz a crítica à situação, critica, mas sem precisar rotular, só isso. Ok. O Nilson Freitas diz o seguinte: parabéns, Jean, falou tudo. 32017720. Telespectador participando aqui, o Bosco dizendo o seguinte: essa TV é particular ou é do governo que nós, contribuintes, mantemos? Estou assistindo e gravando. Que bom que você está assistindo, você está gravando. É uma TV pública com informação e com opiniões diversas, né? Qual que é o Não nome? é a TV do passado, é o Bosco, não é a TV do passado, Daniel. Infelizmente, um estatal que ninguém assistia, que era totalmente chapa branca, que assuntos eram proibidos. Não. Aqui, meu amigo, a gente chama o telespectador, o ouvinte, o internauta de inteligente. Daniel tem uma visão de mundo diferente da do Jean. E sabe o que acontece? A gente convida você para tirar a sua própria conclusão. Porque você não é um alienado, você tem um direito de pensar. Só que eu gostaria também que você respeitasse o nosso direito da multiplicidade de opiniões. Qual que é o nome independente se você concordar ou discordar. É o Bosco. Bosco, não tem a menor necessidade de você gravar. Todos os nossos programas estão salvos no YouTube da TV Brasil Central. YouTube que mais cresce aqui em Goiás. Nós já dobramos o número de inscrições desde que essa gestão chegou aqui, o presidente Reginaldo Júnior, do que havia de 12 anos não, de 10 anos que havia de YouTube. Em um ano dobrou o número de inscrições de pessoas. Então você pode ir lá que todos os programas estão. Rafael, uma notícia de última hora aqui. O ex-prefeito Iris Rezende passou mal nessa manhã no escritório político e foi fazer alguns exames no neurológico. A informação é de que ele está no hospital, a assessoria dele não confirma nenhum tipo de internação, mas o governador Ronaldo Caiado acabou de postar agora que ele falou por telefone com o neurocirurgião Dr. Walter Costa, que relatou para ele que o prefeito Iris Rezende será submetido agora a uma cirurgia no hospital neurológico para drenar um sangramento na região temporal que ele teve em decorrência do uso de anticoagulantes. O governador fala que está muito otimista, conhece o neurocirurgião, a competência dele, e peça a Deus que ele se recupere logo, e é o nosso pedido também de todos aqui da TV Brasil Central. Sem dúvida, né? Um abraço aí para Ana Paula, para Adriana, para Dona Iris, que estão vivendo esse momento aí, e a gente deseja, com certeza, muita sorte, que Deus abençoe a recuperação desse político aí, né, de tanto carisma, Iris Rezende Machado, que todo mundo que possa orar pelo ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, que o faça. Isso é muito importante, a gente faz votos aqui de melhoras. Pois não, Jean? Na verdade, concordo com você. Tomara que ele supere logo essa dificuldade que ele está tendo de saúde. O jornal está terminando, Rafael, eu quero convidar o nosso ouvinte da RBC 90,1 a ouvir hoje às 22 horas o programa Love Night, música romântica na sua sexta-feira, para você ouvir com o seu namorado, namorada, marido, esposa, ou seja, com o seu amor, e para aquele que estiver sozinho, também para ouvir e lembrar do seu amor, o amor que às vezes te deixou, que está distante. E amanhã, às 19 horas na RBC, o programa Festa de Arromba, apresentado por Paulo Berges e Débora Ursida, de um programa temático da Jovem Guarda, que também, como grande novidade, Rafael Vasconcelos, Sim, a partir de domingo, irá ao ar pela Rádio Brasil Central 1270 AM, ótimo, às 18 horas. Ou seja, no final de semana, 12 duplas de Jovem Guarda com Paulo e Débora, e hoje o romantismo no Love Night, que será apresentado pelo excepcional locutor, o Roberto Cândido. Como eu sou fã do Roberto, Rafael. Ok, daqui a pouco vem aí o Scratch em Campo com feras, o Alexandre Garcia, o Daniel de Paula. Quem mais? Quem mais, Daniel? Fala aí pra gente. Lucas Nogueira também conosco, o homem do travesseiro amarelo que gosta de propagar aí nas redes sociais, tira aquela fotinha com ursinho de pelúcia, enfim. É muito legal, Lucas Nogueira. Boa tarde ao Jean, boa tarde ao Daniel Santana, boa tarde
Também Andréia Santana, que eu acho que não é parente do Daniel. Não, não é minha parente, mas é uma colega de trabalho muito competente e que tem apresentado o jornal de maneira brilhante. Obrigada. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Daniel. E boa tarde, Geovan.